seja muito bem-vindo. Hoje é dia 22 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E no fim de junho, o Gente em Destaque, uma das atrações mais antigas da TV Câmara, celebra 15 anos. E para entendermos mais sobre a produção, hoje nós estamos recebendo o jornalista e apresentador Rodrigo Romero. Rodrigo, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui, meu colega de trabalho, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E vamos comentar um pouquinho sobre essa atração que você já comanda há muitos anos, né? Pois é, bom dia, João, bom dia a todos. São 15 anos de entrevistas, né? O programa já passou por vários formatos. Para mim não parece os 15 anos que voaram aí na minha trajetória aqui na Câmara Municipal, então vamos conversar sobre o Gente em Destaque. Isso aí, bom, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho como que se deu a criação do programa. Quem que elaborou o primeiro formato, né? A gente estava até conversando que ele foi se alterando ao longo do tempo. Como que surgiu o Gente em Destaque? Pois é, a TV Câmara ela foi fundada em abril de 2008. O Rui Carlos Gomes, que era o gerente de operações na época, ele entrou 7 meses antes, em setembro de 2007. Ele montou toda a estrutura. E a Sônia Soluna, que foi a gerente de programação, estava na TV Câmara a partir de fevereiro de 2008. E a TV Câmara foi fundada em abril e, para preencher a grade, eles tiveram que criar programas, criar boletins, enfim. E os dois programas que eles bolaram juntos, um foi o Espaço Parlamentar, que também está aí até hoje, que era para atender mais a demanda do vereador, de trabalho do vereador, e o outro foi o Gente em Destaque. Só que o Gente em Destaque, nesses primeiros 6 meses que a Sônia Soluna apresentou o programa, era um formato diferente, era mais institucional, digamos assim. Vinha um presidente de uma entidade beneficente, por exemplo, e falava que ia fazer um evento na semana que vem, ou ia ter uma audiência, um debate sobre alguma coisa, e o programa era sobre isso. Então era mais pautado no factual, nesse evento mais próximo, digamos assim, né? E você assumiu a apresentação em meados de que ano? Eu entrei na TV Câmara em novembro de 2008. Aí a Sônia, eu lembro até que a Sônia falou assim, olha, a gente tem aqui 2 programas, nos primeiros 10 dias que eu estava aqui, ela já falou comigo, a gente tem 2 programas aqui, o Espaço Parlamentar e o Gente em Destaque. A partir de janeiro você vai ficar com o Gente em Destaque e eu continuo com o Espaço Parlamentar. Então, a partir de janeiro de 2009, eu comecei a apresentar o Gente em Destaque. Eu não sei se tem alguma outra TV legislativa, não tenho nem ideia, se tem um programa tão antigo que permaneça na grade assim, com o mesmo apresentador, que agora em janeiro eu vou fazer 15 anos de apresentação. A Sônia ficou os primeiros 6 meses, e de janeiro de 2009 em diante eu que assumi. E são muitos anos, né? Muitas edições. E bom, você lembra qual foi o primeiro que você gravou? Lembro. Foi um carnavalesco chamado Mário Anselmo Elisei, que aí é a mudança de rota do programa, né? Porque a Sônia apresentou esses 6 meses dessa forma que eu falei, institucional. E a partir de janeiro de 2009, quando eu assumi, o programa teve um outro formato. Aí os vereadores que indicavam as pessoas que iam ser entrevistadas no GD. Então eles ligavam na nossa sala ou mandavam um e-mail falando, olha, no bairro tal tem um comerciante antigo lá, pode entrevistar ele, sugerindo, né? Tem, no meu bairro tem uma entidade beneficente, entrevista essa presidente, fala com ela sobre a história da instituição, enfim. A gente não podia se meter na pauta, o vereador que dava essa sugestão entre aspas, para a gente cumprir essa determinação de entrevistar a pessoa. Então o Mário Anselmo, quem deu a sugestão, que foi o primeiro que eu gravei, foi o ex-vereador Dario Bueno. E eu lembro que no dia janeiro de 2009, estava um calor de rachar aqui em Jacareí. E a gente transportava, os tripés eram pesados pra caramba. E o carro não tinha ar-condicionado. Então a gente foi pro barracão da escola de samba gravar a entrevista, que era feita fora. A gravação era feita fora. E no calor de rachar. E eu cheguei lá no barracão suando em bicas para fazer a entrevista com o Mário Anselmo. A minha primeira gravação foi essa. E eu, lógico, não tinha feito nenhuma gravação ainda, ia pegar o formato daí para frente, né? Mas essa gravação me marcou por conta do calor, que estava excessivo e o carro não tinha ar-condicionado. Então eu cheguei lá pingando, né? Os desafios da reportagem, né? Realmente. Romero, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a falar sobre o GD.
E agora trazendo alegria, tradição e muita animação, o 5º Arraiá do Milho está chegando. Confira detalhes na matéria a seguir. Nesse mês de junho, a cidade se prepara para uma festa tradicional, que promete encher os corações de alegria e o estômago de delícias feitas à base de milho. O Arraiá do Milho, surgiu como uma proposta de, além de ser uma festa aqui típica da nossa região, festa do milho, que é algo que as pessoas gostam muito, a gente quis preservar também um pouco da nossa cultura junina. Então nós chamaríamos de festa do milho. Depois alguém falou, por que não chamar Arraiá? Porque a gente preserva, por exemplo, além dos produtos do milho, a gente preservou também algumas coisas próprias da festa junina, como, por exemplo, bolinho caipira, a própria quadrilha, etc. A festa, que já acontece há 5 anos, ganha uma data especial no calendário da cidade. Além de danças típicas, comidas, brincadeiras e muita diversão para toda a família, esse ano conta com uma programação repleta de bandas e artistas aqui da região. Então eu gostaria de fazer um convite para você, para toda a sua família, para participar do 5º Arraiá do Milho, que está sendo preparado com muito carinho. São aproximadamente 700 sacas de milho, mais de 15 toneladas de milho, e com certeza esse ano, com apoio também da Fundação Cultural, a nossa festa vai ficar ainda melhor. O 5º Arraiá do Milho será nos dias 24 e 25 de junho, das 9 às 22 horas. A Igreja Santa Maria abrirá suas portas para receber a todos em uma festa junina para toda a família. O endereço é a Avenida Orlando Felipe Bonano, 763, no Jardim Santa Maria. Muito bem, agora voltamos a falar com o nosso convidado, Rodrigo Romero, jornalista aqui da TV Câmara Jacareí. Romerinho, conversando agora ainda sobre o GD, é claro, queria que você me falasse um pouquinho dessa mudança de formato, principalmente porque antes ele tinha um cunho mais específico e não era biográfico, como hoje em dia o programa tem se seguido. Como que houve essa mudança? Como que está sendo realizado agora a pesquisa, a eleição de alguma personalidade para vir conversar com você? Esse segundo formato que eu falei agora há pouco, dos vereadores indicarem as entrevistas, durou acho que uns 2 anos mais ou menos. Aí a direção da da TV Câmara foi trocada, entrou a Sônia saiu, entrou a Fabiana Serra Marques, e a partir dessa troca de direção, a Fabiana deu mais liberdade para mim, pro programa poder escolher as pessoas que iam ser entrevistadas. Então, a partir daí eu pude pesquisar melhor sobre a história de Jacareí, ex-vereadores da cidade também que fazem parte da história da Câmara. Então foi esse terceiro formato. E para a pesquisa é interessante que para cada um tem um jeito de fazer essa pesquisa. Por exemplo, pega um ex-vereador, tem notícias dele na Câmara, rede social. Eu já entrevistei jornalistas, cantores, músicos, educadores, enfim, para cada tipo é uma pesquisa diferente. Mas esse formato mais biográfico que se iniciou no comecinho de 2012, esse formato está até hoje aí. O programa teve modificações, principalmente na época da pandemia, que eu tive que gravar online, mas o teor do programa, que é a biografia da pessoa, começou lá em 2012 e segue até hoje. Muito bem, mas eu acredito até que seja um formato até ideal, porque ele ganha essa cara realmente de gente em destaque. Aquela pessoa vai contar um pouco da sua trajetória, carreira, enfim. E queria que você comentasse um pouquinho sobre as dificuldades também de produzir o GD, com relação aos convidados terem dificuldade de vir, porque alguns, acredito, nasceram aqui ou passaram aqui pela cidade e depois foram para os grandes centros ou podem morar em outro lugar. Enfim, como é que trabalhar com essas dificuldades, essas adversidades para marcar a entrevista aqui? Teve alguns casos de convidados que demoraram muito para vir ao programa, outros que se recusaram a vir também, já teve esses casos. Mas eu lembro especificamente de 2, que uma delas era a Jurema Cândia, que ela é uma cantora. Ela já faz, acho que uns 20 anos, ela é backing vocal do Roberto Carlos, e ela é de Jacareí. E eu, quando soube disso, que ela era de Jacareí e faz parte até hoje da equipe do Roberto Carlos, eu mandei uma mensagem para ela na rede social: ô Jurema, eu apresento um programa aqui em Jacareí, eu queria convidar você para vir participar, contar um pouco da sua história. Daí eu lembro que ela respondeu assim: olha, no momento não vai ser possível porque eu estou fora do país, excursionando com o Roberto Carlos,
eu tô o ano inteiro viajando, eu não sei quando eu vou poder estar em Jacareí, porque a gravação é feita aqui. Isso foi antes da pandemia, de fazer online, essas coisas, não tinha isso, né? Eu falei, tá bom, mas eu não desisti. Passava, assim, foi assim, durou um ano, falando com a Jurema, acho que mais de um ano. Passavam uns 3 meses, 4 meses, eu mandava mensagem para ela de novo. Jurema, por onde você anda? Você tem planos de vir para Jacareí ou São José, que seja, para a gente poder gravar? Ela, não, agora não posso, eu estou em tal estado, ou estou em tal país, estou em Jerusalém com o Roberto Carlos. Aí, ele chegou um dia, eu lembro que, acho que foi numa terça ou quarta-feira, eu estava na rede social e vi, passando na timeline, um evento que ia ter dos artistas de Jacareí, da família Cândia. Iam estar o Jaime Allen, a Nair Cândia e a Jurema Cândia ia estar aqui, na Sala Mário Lago. Daí, na hora que eu vi isso, eu já mandei mensagem para ela, ô Jurema, tal dia você vai estar aqui em Jacareí, né? Você não podia vir gravar o programa? Ela assim, nossa, ainda bem que você viu o evento aí, porque agora eu vou estar em Jacareí, posso ir. Então ela veio para cá, foi uma entrevista muito bacana e ela tem muita história para contar, principalmente dessa época do Roberto Carlos, mas também ela tem uma história à parte, ela é empresária, é dona de uma fábrica de pães, enfim. E um outro convidado que também deu muito trabalho, mas por motivos diferentes, foi o juiz Márcio de Moraes, que ele é de Jacareí também, e ele foi o responsável por julgar o caso do Vladimir Herzog, que foi o jornalista que foi assassinado na ditadura, e a família do Vladimir Herzog processou o Estado, e ele foi o juiz responsável por isso. Uns anos antes do Márcio vir, eu tinha entrevistado o irmão dele, que tinha sido meu professor na faculdade, o Mário Sérgio de Moraes. E o Mário Sérgio tinha comentado, assim, por alto, o que o irmão dele tinha feito, até se emocionou na entrevista, quando o irmão mostrou para ele a sentença que ia dar a favor da família, né, contra o regime militar. Daí eu mandei mensagem para o professor Mário Sérgio, falei, professor, eu queria entrevistar o seu irmão, será que ele toparia vir, não sei o quê? Ele mandou o contato, mandei uma mensagem para o juiz, né, o Márcio de Moraes. Ele falou assim, ele respondeu imediatamente, não vou dar entrevista, eu não sou de dar entrevistas, eu não gosto e muito obrigado por convidar, mas eu não vou aceitar. Eu falei, tá bom. Passou uns 6 meses, eu mandei uma mensagem de novo para ele. Falei assim, olha, doutor Márcio, é importante o senhor vir, eu queria muito que o senhor viesse aqui, porque principalmente por esse dado histórico de o senhor ter julgado o caso do Vladimir Herzog, e ele escreveu a sentença do caso aqui em Jacareí. Nossa, tem até a localidade então, ele tem todo um contexto, Sim. Ele escreveu a sentença aqui em Jacareí. Daí eu falei, doutor Márcio, venha para cá, vai ser uma coisa rápida, o senhor não vai perder muito tempo vindo gravar aqui. Ele se recusou de novo. Ainda me deu, eu não lembro o que ele escreveu para mim, mas ele escreveu me dando, assim, entre aspas, uma bronca por ter insistido com ele, né? Daí passou, acho que mais uns 2 meses, eu mandei de novo uma mensagem para ele. Aí dessa vez, acho que eu venci pelo cansaço, porque ele falou assim, olha, eu só aceito ir porque se trata de uma TV de Jacareí, porque se não fosse eu não iria, mas eu vou. Aí ele veio também, foi uma entrevista marcante, ele se emocionou na entrevista, vendo um trecho do irmão dele que eu tinha passado aqui, então foi um pacote muito bacana. Né? E em que ano aconteceu tanto a entrevista com a Jurema quanto com o juiz Márcio? Da Jurema, eu comecei as negociações com ela, acho que em 2016, e ela veio, eu acho que no comecinho de 2018, eu acho. Por aí. Foi um bom tempo. E do Márcio foi um pouco antes. Acho que eu não lembro, acho que ele veio em 2017, e eu comecei também a falar com ele em 2016, por aí assim. Mas você vê, né, como é importante também, eu não digo nem só a insistência, mas principalmente no caso da Jurema, que até esteve aberta a vir, mas de você relembrar, né, porque é ela que tem a agenda agitada e tudo mais, você seguir com interesse. Se a pessoa se recusa a dar entrevistas, no primeiro momento se recusa, pode ser por algum motivo que ela não queira, naquele momento, falar, mas quem sabe daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. É lógico que tem algumas pessoas que até hoje eu falo para vir, e a pessoa se recusa. Eu sei que ela não vai vir, mas não custa nada mandar uma mensagenzinha lembrando do convite. Né? E as portas continuam abertas, né? Claro. Isso que é importante. Para todo mundo. Com certeza. Marinho, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a falar.
Porque as obras de construção da nova marginal da rodovia Presidente Dutra, no trecho entre Jacareí e São José dos Campos, entre os quilômetros 157 e 156, provocaram alterações no trânsito para quem deixa a cidade no sentido do município vizinho, via bairro Vila Branca, localizado na região leste aqui do município. A Prefeitura de Jacareí explica que o trecho, sob responsabilidade da concessionária CCR Rio-São Paulo, está operando em redução de 3 para 2 faixas livres, reduzindo o volume de veículos e provocando enormes congestionamentos. A previsão da CCR Rio-São Paulo é de que em 40 dias a rodovia volte a funcionar com todas as faixas disponíveis, normalizando o trânsito na região. Já a previsão de conclusão total da obra está prevista para o final de 2024. E com o objetivo de trazer manifestações artísticas para dentro do ambiente hospitalar, o projeto Arte e Saúde tem utilizado de obras de artistas locais para promover um ambiente mais acolhedor dentro do Hospital São Francisco de Assis. Confira. Arte para levar vida. Realizado pelo Hospital São Francisco de Assis, o projeto Arte e Saúde tem como objetivo trazer para dentro do ambiente hospitalar uma espécie de alívio e conforto para quem passa pelos corredores do hospital. Com início em 2018, a ação conta com a presença de painéis de artistas da cidade, como Mir Cambuzano, e agora com um projeto feito exclusivamente para o hospital, de Magela Borba Gato. Porque a gente acredita que a arte é restauradora, né? A beleza, ela é restauradora. Então, por algum momento que a pessoa se depare com uma arte e ela esquece, né, que ela está doente ou que está vindo acompanhar algum parente, para a gente tem um valor muito grande, né? Então, assim, essa restauração pela beleza é algo que a gente acredita muito. A obra denominada Nossa Senhora da Conceição, a Mulher Revestida de Sol e a Lenda da Cobra Grande levou 90 dias para ser concluída, com uma média diária de trabalho de 12 horas. Contando com 5 painéis, o projeto faz alusão à lenda da Cobra Grande e ao encontro da imagem da Virgem Maria nas águas do Rio Paraíba. Eu sei que a arte, a cor, a forma, os símbolos, né, ajudam bastante as pessoas a elaborarem melhor o seu equilíbrio, né, seu pensamento. Então foi pensando nessas coisas, né, que eu trouxe essas obras que são cheias de simbologia, cheias de cor, né, com essa intenção mesmo de dar uma pausa colorida para quem passa por aqui, né? A leitura da obra é feita de maneira não convencional, partindo da direita para a esquerda. De acordo com o artista, os painéis carregam uma sequência lógica, repleta de simbolismos, encerrando a caminhada próxima ao sagrado, encontrado na capela do hospital, logo à frente dos painéis. Ela tem uma narrativa que faz com que a pessoa se remeta naturalmente à capela, né? E como a última peça retrata o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? É o encontro do sagrado, né? Então ela leva para o sagrado, né? Então tem essa leitura não comum, né? Da direita para a esquerda. O projeto reforça a importância de se pensar em meios alternativos para lidar com situações que nem sempre são favoráveis. A arte tem um papel fundamental ao trabalhar uma perspectiva de que há sim meios para se encontrar soluções, até mesmo nos momentos mais turbulentos. Agora voltamos a falar com o nosso convidado, o jornalista Rodrigo Romero. Primeiramente, Rodrigo, queria até te transmitir aqui uma mensagem deixada pelo Matheus Leão, nosso ex-colega, que te manda um abraço e também fala parabéns pelo programa, né? Que, 15 anos, né? Então realmente é bem bacana esse recado. Obrigado, Matheus. E agora, falando também sobre as referências e as inspirações para a produção desse programa, você costuma assistir a algum outro material semelhante, algum programa de entrevistas? Tem algum outro jornalista no qual você se baseia, pelo menos, às vezes, o jeito, né, de perguntar, o jeito de conduzir a entrevista, enfim? Tem alguma coisa ali que norteia, às vezes, a produção também do GD? Eu sempre gostei muito de programa de entrevista. Eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu assistia muito programa da Marília Gabriela, que acho que já era no SBT, o João 11h30 no SBT,
Roda Viva, na TV Cultura. Mas tinha um programa, que acho que daí que eu peguei referência para fazer o formato atual do Gente em Destaque, que era o Conexão Roberto Dávila, que passava também na TV Cultura. O Roberto Dávila é um jornalista, já tem acho que mais de 50 anos de carreira, e os programas dele, agora não mais, porque desde que ele entrou na Globo News ele faz programas também mais sobre o factual. Mas nessa época do Conexão Roberto Dávila, ele também entrevistava do mesmo formato, biográfico, e deixava a pessoa falar a história dela por completo. Tinha referências também, porque ele morou um tempo, vários anos na França. Então, acho que esse formato do cunho biográfico, acho que vem muito desse programa do Conexão Roberto Dávila. E fora os outros, né, que como eu citei, a Marília Gabriela, o João 11h30 ainda, que né, na época do SBT, enfim, eu tinha sempre esse gosto por programa de entrevista. E também nunca pensava que ia apresentar programa de entrevista nenhum na TV. Era mais de gostar mesmo, de acompanhar, de conhecer o personagem, que muitas vezes, né, em programa de entrevista, o personagem que chama a atenção. Exatamente. Né? Porque ele que vai trazer a pauta, né, querendo ou não, e vai comentar sobre algum tema que seja de relevância ali. Porque o programa de entrevistas não é o apresentador que vai aparecer. Com certeza. A pessoa está ali para contar a história dela. O apresentador é só um fio condutor, ou para lembrar a pessoa de alguma coisa, ou para citar um exemplo de alguma coisa e ajudar a pessoa a conduzir aquela história, mas o importante ali é a pessoa que está sendo entrevistada, né? Sim, com certeza. E bom, a gente comentando agora um pouco também sobre o que atualmente tem, né, sido relevante em relação a programas de entrevista, a gente poderia citar podcasts, né, que são hoje em dia um meio bem democrático, né, qualquer pessoa pode, né, produzir até o seu, particularmente nas plataformas. Queria até te perguntar, primeiro, o que você acha dessa onda e se dá para pegar algum tipo de referência do que está sendo produzido ali e trazer para a TV. Não necessariamente nem para o Gente em Destaque, mas queria te perguntar um pouquinho sobre esse outro universo também importante. O podcast hoje virou moda, né? Todo mundo tem um podcast. E o podcast eu também gosto, já assisto alguns também, mas tem uma coisa que me incomoda, porque como as pessoas que estão apresentando os podcasts não são necessariamente apresentadores ou jornalistas, ou sei lá, não tem essa bagagem específica, várias vezes eu estou vendo um podcast e o entrevistado começa a contar alguma determinada história interessante e começa a desenrolar a história dele, e daí de repente o apresentador corta para falar de um outro assunto, e aí o entrevistado começa a falar desse outro assunto e não volta para aquela história que ele estava contando antes. Então o podcast é bom em determinado sentido, que daí o horário é variado, você tem liberdade para fazer o horário, pode falar abertamente sobre qualquer coisa, mas tem esse pormenor que é assim, às vezes a pessoa não está preparada, porque vira um bate-papo, até quase um bate-papo de botiquinha, às vezes, né? Assim, exatamente. E às vezes a pessoa quer contar uma história, mas o apresentador ou corta ou então interrompe e daí não volta para aquilo que estava sendo falado, né? Eu particularmente costumo também acompanhar, mas muitas vezes o que eu sinto também de falta, só pra gente complementar um pouquinho sobre esse assunto, é a falta de uma pauta mesmo, né? E aí vai conversando, assunto vem, vai e as coisas não se fecham. Não existe pauta exatamente porque é uma conversa. A pessoa senta lá e começa a conversar. Daí a pessoa geralmente não sabe nada sobre a pessoa que está ali na frente dela, então vira uma conversa. Às vezes pode dar um resultado bom da pessoa contar várias histórias, mas às vezes também pode ser meio desastroso. Né? Realmente a gente lida um pouco com isso, né, na profissão, mas realmente um preparo anterior, né, prévio, realmente é essencial nesses momentos. Ô Merinho, vou pedir licença a você, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta continuaremos conversando, tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a solenidade que aconteceu na última sessão. Fique conosco, a gente volta já.
online por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 21ª sessão ordinária do ano. O vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, discursou sobre o ato solene que homenageou as pessoas que venceram as drogas. Segundo o parlamentar, o papel da família é vital para a recuperação dos usuários. Veja. Então, gente, eu acredito na mudança das pessoas. Então, eu quero deixar aqui, para terminar, temos que acreditar na mudança das pessoas. E a família nunca deixará de ser a base para cada uma das pessoas que precisam de ajuda. E se tem pessoas agora que estão assistindo essa sessão em casa, saiba de uma coisa: nunca abandone. Continue acreditando na mudança do teu filho, da tua filha. Vai lá, luta por ele. Não... E o vereador Dude, do PL, se manifestou sobre o projeto que instituiu a Semana de Conscientização do Luto Parental, de sua autoria, e de Abner Rosa, do PSDB. Para Dude, trata-se de um tema de bastante relevância. Confira. E esse tema, na verdade, é um tema muito complicado. Não é fácil estar aqui falando sobre ele. Não é porque você trabalha com a dor das pessoas. É muito difícil, não é? Você trabalhar com as dores das pessoas. A pessoa, quando tem uma situação dessa, ela vem o quê? O primeiro momento é a infelicidade. Será que eu vou conseguir ser feliz de novo? Então é dentro dessa perspectiva que eu queria iniciar minha fala. E Nádia, por incrível que pareça, quando eu fiz a indicação para o Executivo, você foi uma pessoa que eu pensei. O vereador Valmir, desculpa tocar no nome aqui, Valmir, sei que... A dona Isa, que eu tenho 2 amigos que foram embora já na vida adulta, a Ellen e a Ana Clara, e essa mãe hoje com 85 anos vivendo essa dor. E uma outra pessoa que eu não conheço, mas conheci o filho dela, que foi meu aluno na Escola Mansa de Sampaio, que faleceu atropelado num acidente de bicicleta na ponte, uns 15 anos atrás. Esse menino tinha 14 anos de idade. E aí, quando a gente fala em mobilidade do ano, de andar 40 por hora na cidade, eu sou a favor, sim, que ande 40 por hora. Porque... E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora voltamos a conversar com o nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Romero, jornalista. Romerinho, você tinha conversado um pouquinho comigo no primeiro bloco sobre a adaptação, né, no período de pandemia para essas conversas online, né, que era o jeito, né, possível de se fazer. Hoje em dia você já voltou com um modelo presencial ou caso um convidado de longe, enfim, precisa, né, fazer por meio remoto, você abre uma exceção, isso foi incorporado ao formato do GD? Como é que tá? Então, a pandemia começou em março de 2020, né? Em janeiro e fevereiro de 2020, eu já tinha, acho que, gravado uns 10 programas por aí, assim. E daí, a gente já tinha exibido alguns,
E quando começou a pandemia, a gente começou, como a gente sabia que ia ter que interromper a gravação, a gente começou a exibir as estreias de 15 em 15 dias, para dar mais um tempo para ver se, por acaso, poderia voltar. E isso foi até agosto de 2020. Aí chegou agosto e o estoque do programa acabou. E a alternativa era fazer online. E eu resisti muito em fazer online, eu não queria fazer online, porque eu achava que online ia ficar muito sem graça, ia ficar sem interação da pessoa ter que contar histórias da vida dela numa televisão, né? Eu falando com ela numa televisão. E fora o risco de dar problema, de interromper a internet, daí a pessoa cai, e daí ter que parar a gravação e recomeçar tudo outra vez. Mas daí eu resisti um tempo, mas eu acabei fazendo. Só que no meu pensamento, eu decidi o seguinte, que eu ia fazer essas entrevistas online, só que sem ser de pessoas de Jacareí. Porque eu pensei assim, eu vou entrevistar um ex-vereador que mora aqui do lado da Câmara por internet, não tem cabimento isso. Então eu comecei a pegar pessoas que moravam fora. E aí foi interessante que eu consegui fazer entrevistas com pessoas que eu admirava. Por exemplo, Rui Castro, escritor, Nélida Pinhon, escritora, o Fernão Lara Mesquita, o jornalista. Várias pessoas que eu admirava e eu consegui trazer no GD. Teve esse lado positivo. De conseguir, por intermédio da online, eu lembro que o primeiro online que eu fiz foi com um ex-senador da República, o Marcondes Gadelha, que tinha na época acabado de lançar um livro sobre as eleições de 89, que ele tinha sido o candidato a vice-presidente da chapa do Silvio Santos, né? Ele escreveu o livro, eu entrei em contato com a assessoria dele e ele foi o primeiro que eu gravei online. Então teve essa vantagem de eu poder trazer essas pessoas que eram meus ídolos, são meus ídolos ainda até hoje, para poder fazer online essa entrevista no GD. É que dessa maneira remota, né, os horizontes se expandem nesse sentido, com certeza. Mas acredito até que você prefere o presencial, né? Claro, o presencial é outra coisa. Não, o presencial não tem nem comparação. Essa fase online da pandemia, que foi 2020, 2021, até um pouquinho de 2022, a gente fez online, foi bom enquanto durou, né, mas agora a volta presencial é fundamental. Mas o interessante é que independente da maneira que foi gravado, fica registrado, né? Isso que é a importância. São entrevistas que eu acredito que, até pelo calibre dos entrevistados, foram de grande valia, né? Independente disso. Por exemplo, eu gravei online com o Roger Moreira, que é o vocalista do Traje a Rigor. Ele passou a infância aqui em Jacareí. Sim. Então, eu até vi nos comentários depois da entrevista dele, que foi ao ar, que muita gente não conhecia essa trajetória dele no Jacareí. Ele falou muito mais da vida dele do que da carreira musical. Então isso é importante, né? Com os outros eu também puxei mais pela trajetória, não falar da profissão, basicamente. Foi contando a vida, essa coisa da biografia da pessoa sempre foi o mais importante. Com certeza. E bom, agora com 15 anos de programa, claro, você já falou da edição que foi realizada com a Jurema, com o Juiz Márcio, que tem histórias emblemáticas, com certeza esses outros personagens que você citou fora de Jacareí, mas que tem um peso pela bagagem que tem em suas profissões, enfim, na vida pessoal, são entrevistas marcantes. Mas você poderia citar algumas outras que, para você, assim, foram um imenso prazer ter produzido? Com essas pessoas, com esses ídolos que eu falei, Nélida Pinhon, Rui Castro. Teve uma, agora pensando em especial, que eu falei da Sônia Soluna, né, que foi a primeira apresentadora do GD. Quando o programa completou 10 anos, 2018, eu pensei em convidar a Sônia para vir aqui no Gente em Destaque ser entrevistada. E ela topou vir e foi um negócio bem curioso, né, que assim, ela que foi minha primeira chefe aqui na TV Câmara. Ela viu o meu crescimento aqui, ela foi muito importante na minha trajetória aqui na TV Câmara, porque ela me deu várias dicas de como se portar diante das câmeras, várias boas observações que ela fez no meu trabalho, porque quando eu entrei aqui eu não sabia praticamente nada de apresentar programa de entrevista, né? E ela foi me passando essas coordenadas. Então, quando ela veio aqui, no comecinho de 2018, dar uma entrevista e falar sobre a vida dela, aquilo significou muito para mim, porque ela era como se fosse um fechamento de ciclo, né? Ela começou como minha chefe e agora eu estava entrevistando a Sônia no Gente em Destaque. Então essa entrevista me marcou bastante por ser particularmente
especial, né? Nossa, com certeza, né? Acredito até que tenha sido realmente, como você disse, te marcou. Acredito até que para ela também tenha sido uma coisa bem legal, né? E bom, o interessante também é que em 15 anos, claramente, você entrevistou diversas personalidades e algumas delas faleceram, né? Por isso também eu acho que vem a importância de ter deixado registrado alguma história, enfim, a pessoa falando um pouco sobre o que fez. Muitos são ex-vereadores ou ex-prefeitos aqui da cidade também, então acredito que você também, né, veja esse lado da importância de deixar registrado uma memória de alguém que, ao longo dos anos, né, que foram passando, também já faleceu. Então, queria que você contasse alguns que já nos deixaram, mas que também foram marcantes aqui. Logo que eu comecei aqui, acho que foi 2009 ou 2010, acho que 2010, acho. Eu entrevistei o Zé Cupido, que foi acho que ele tocava acordeon. Ele era um músico. Era compositor também, Era compositor, né? Tocava acordeon, muito famoso. Ele era do Jacareí, mas era muito famoso nacionalmente. Ele tocou com Luiz Gonzaga e ele era cego, né? E eu entrevistei ele lá no Cantinho da Viola. E essa entrevista foi marcante porque acho que meses depois, ou um ano depois, ele morreu. E, então, acho que ele não tinha nunca dado uma entrevista contando a história dele daquele modo que ele deu naquela época para mim. Ele falou das dificuldades de ser deficiente visual, de como começou a carreira, dos preconceitos que ele enfrentou por conta disso. Ser artista naquela época era um outro mundo, né? As pessoas eram muito criticadas por serem artistas. Então, essa entrevista também foi muito, muito importante. Fora as outras pessoas que passaram por aqui, que já morreram, até nesses 15 anos que a gente vai reprisar agora, 15 entrevistas, acho que tem uns 7 ou 8 ali que já morreram também, mas que deixaram a sua marca aqui. Por exemplo, o João Rural, que por muitos anos foi assessor de imprensa da Fapija. Ele tinha um canal de culinária aqui em Jacareí e era muito conhecido por isso, contou a história dele, ele já faleceu. O Pércio Assunção, que era um contador de causos, músico também, importante na cidade, já falecido também, vai estar nessa reprise. Então é um apanhado de gente que passou pelo GD e contou a sua história aqui e ficou registrada, porque todas essas entrevistas, acho que a partir de 2011, 2012, todas elas estão no YouTube. Então, se a pessoa quiser procurar, vai lá, digita Gente em Destaque e o nome do entrevistado que vai achar a entrevista ali. E o legal é que, com certeza, né, com relação a esses personagens que a gente está conversando, alguém pode realmente, né, ver, gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa história ou esse personagem específico, só acessar nossas redes sociais que você confere lá. Marinho, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque o Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, irá realizar, nos dias 26 e 27 de junho, a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de Jacareí. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser realizadas pela internet, pelo link no site da Prefeitura. A abertura da conferência acontece no dia 26, das 7 horas da noite e vai até às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Já no dia 27, o evento acontece das 8 horas da manhã e se estende até às 5 horas da tarde no Complexo Educacional Paulo Freire. E celebrado anualmente, o ato solene em homenagem às pessoas que venceram as drogas ocorreu durante sessão de Câmara. Confira detalhes na reportagem. Durante a 21ª Sessão Ordinária de 2023, a Câmara Municipal de Jacareí celebrou o ato solene em homenagem às pessoas que venceram as drogas. A solenidade é fruto de um decreto legislativo de autoria do vereador Rogério Timóteo, comemorado na Câmara desde 2014. O dia de hoje é importante até porque quando você vê uma pessoa que outrora estava nas drogas, sem condição nenhuma de sair, porque ali era o fundo de poço dela, e ela tem um apoio da família e consegue vencer as drogas, é mais do que justo você dar para essa pessoa uma homenagem, porque ela venceu e ela merece essa homenagem toda especial. Foram 6 homenageados na solenidade, indicados por entidades que trabalham na recuperação de dependentes químicos. Entre eles, Caio Soares, indicado pela instituição Monte Sinai, que discursou em nome dos demais. Olha, hoje foi um marco na minha vida, né? Não só por fazer parte dessa homenagem, desse ato solene aqui que é realizado aqui na Câmara, mas também por esse espaço
que é nos dado, e como eu falei no meu discurso, a gente tem perdido esse espaço, né, nas escolas, temos perdido esse espaço no município, de falar mais abertamente sobre o problema que é as drogas, a destruição que ela causa, porque eu perdi muita coisa, eu perdi quase a minha vida, meu convívio com a família, tudo, por causa do uso e da dependência das drogas. Então, é muito importante o dia de hoje para mim, e não só para mim, mas para todos que estão nessa luta contra as drogas, né, para vencer, para poder dar a volta por cima de uma dificuldade que é tão grande, que é a dependência química hoje. Representando o Executivo Municipal, a secretária de Assistência Social, Patrícia Giuliani, exaltou o exemplo máximo deixado pelos homenageados, o de superação. Quando as pessoas vêm até aqui e são homenageadas, elas são exemplos para nós, né, de determinação e coragem, para que a gente também do poder público possa continuar com muita força, com muita coragem, vencendo esses obstáculos que é o álcool e drogas, né? Na Secretaria de Assistência Social a gente tem essa dificuldade também, porque as pessoas que estão em situação de rua, na maior parte das vezes também tem esse vício do álcool e drogas, e a gente tem muita dificuldade desse acolhimento e dessa reestruturação familiar também, dos vínculos familiares. Então, hoje, quando a Câmara chama essas pessoas, né, homenageia elas, a gente sabe a dificuldade que é dos familiares, quantas dores também, quantas angústias desses familiares, dessas mães, vendo a situação, mas a gente tem que celebrar, de fato, essa conquista deles, das instituições religiosas também, que fazem esse trabalho de apoio da fé, da coragem, e é um grupo de pessoas investindo no ser humano. Parabéns aos homenageados. Muito bem, agora voltamos a falar com o Rodrigo Romero, jornalista aqui da TV Câmara de Jacareí, hoje conversando, né, sobre o Gente em Destaque. Romerinho, para a gente fechar também essa entrevista sobre o seu programa, queria que você comentasse um pouquinho como serão comemorados, né, esses 15 anos que no final deste mês, né, serão celebrados aqui do GD. Então a gente vai exibir agora a partir de domingo agora, dia 25, 9 horas da noite, e vai ficar até o outro domingo, dia 2 de julho, 9 horas da noite. Durante esses 7 dias vão ser 15 exibições de entrevistas que foram marcantes aqui do Gente em Destaque. Eu posso falar de algumas, por exemplo, a Ludmila Saharovski, escritora, o José de Jesus, que é o Azeitona, um garçom muito conhecido em Jacareí, o João Rural, como eu falei, o José Marçom, que foi um ex-pracinha, foi um soldado que foi para a Segunda Guerra. Eu entrevistei o seu José na casa dele. Ele estava com 98 anos e não escutava praticamente nada. Então eu passei a entrevista inteira berrando no ouvido dele. Pertinho assim, sentado do lado dele e berrando no ouvido das perguntas. Essa entrevista vai ser reprisada. Tem o Jaime Allen com a Nair Cândia também, que deram uma entrevista muito boa. Então vão ser 15 entrevistas de domingo agora até o próximo domingo, dia 2 de julho. E assim, claro, acredito que todas as edições tiveram ali, né, sua importância de modo geral, porque contam a história tanto do programa, né, como a história do próprio convidado. Mas como é que foi para você, assim, fazer essa seleção? Você separou por anos, assim, gostaria de... Poxa, aquele ano eu acho que dei uma entrevista importante. Como é que foi para fazer essa seleção? Foi, assim, por ano, de 2009 para frente. Eu fui separando ali algumas que... Tem entrevistas que já foram reprisadas algumas vezes aqui na TV Câmara. Então essas eu descartei, porque já foram reprisadas e também está no YouTube, como eu falei, a pessoa pode ir lá e acessar. Então eu peguei as entrevistas que não tiveram essa reprise devidamente feita e selecionei para entrarem nessa reprise de especial de aniversário de 15 anos. Então essas entrevistas que estão lá, elas estão no YouTube, só que elas nunca foram reprisadas na TV. Então foi desse modo que eu fui fazendo essa seleção. Que legal. E bom, a gente recebeu uma outra mensagem aqui da Cris, outra colega aqui da Casa Legislativa, que te dá os parabéns dos 15 anos de Gente em Destaque. Quantas histórias lindas você mostrou nesses 15 anos. E, bom, gostaria até de encerrar o programa com a pergunta se você gostaria de... Quem que você gostaria de entrevistar, se caso você tenha a oportunidade? Assim, tem alguma personalidade que você acredita que poderia fazer parte da história do GD e ainda não fez? Então, pensando no lado de Jacareí, tem vários ex-vereadores que eu quero muito entrevistar. Tem alguns escritores também da cidade que eu já estou pensando em fazer esse convite. Por exemplo, dos que já morreram, eu queria muito ter entrevistado o Oswaldo Arouca, que foi um prefeito aqui de Jacareí do fim dos anos 80, anos 90. Ele foi vereador. Quando eu entrei na Câmara, ele tinha acabado de ganhar a eleição para vereador.
Então eu acompanhei os 4 anos dele de mandato aqui e era uma pessoa muito, muito bacana, muito curiosa, muito afável, né? Muito elegante até. Eu queria muito ter entrevistado o Oswaldo Arouca. Assim como eu queria ter entrevistado também um outro ex-prefeito que morreu em 2009, que foi o Antônio Nunes de Moraes Júnior. Ele também foi ex-pracinha, lutou na Segunda Guerra, foi prefeito aqui em Jacareí por 2 mandatos, né? E morreu em 2009. Então essas 2 pessoas que eu queria ter entrevistado, mas infelizmente não deu tempo. Né? É isso aí, mas claro, a gente também torce para que o programa continue contando boas histórias e celebrando os jacareenses, né? Com certeza. Homerinho, queria te agradecer pela participação, foi um grande prazer tê-lo aqui e é um grande prazer tê-lo como colega todos os dias. Muito obrigado e parabéns pelos 15 anos de trajetória de um programa tão especial aqui na TV Câmara Jacareí. Obrigado, João, obrigado a todos aí da TV Câmara. E fica o convite para assistir a essas reprises. Domingo agora, 9 horas da noite começa e termina no outro domingo, dia 2, também 9 horas da noite. É isso aí, muito obrigado. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.